Você começou a usar um produto, ele funcionou super bem, melhorou muito a sua pele e do nada parou de fazer efeito. Você não mudou nada na rotina, você não trocou de creme, não fez nada de diferente, mas a pele respondeu diferente. Essa é a frase que eu mais ouço no consultório. Doutora, meu creme parou de funcionar. E a segunda frase, que vem junto sempre. Minha pele está completamente diferente e eu não sei o que aconteceu comigo, doutora. Hoje você vai entender exatamente por que isso acontece. Porque a resposta não tem nada a ver com o produto, tem tudo a ver com você. A pele feminina, ela é viva, ela é dinâmica, ela é controlada por hormônio, ela muda com o ciclo menstrual, com as estações, com a gravidez, ela muda nos 30, ela muda nos 40 e muda de forma radical na menopausa. O que funcionava perfeitamente nos seus 28 anos pode deixar de funcionar aos 35. Isso não é por acaso, é por biologia. E o que eu quero que você saia realmente daqui sabendo é a linha do tempo da sua pele. O que acontece em cada fase e por que ela para de responder. O que acelera esse processo e o que você pode fazer diferente em cada momento. Então, gente, vamos começar pelo princípio. De uma forma geral, quem manda na sua pele é o hormônio. Quando o creme para de funcionar, a causa de fato é que a sua pele mudou. Mudou a hidratação, mudou a oleosidade, mudou a sensibilidade, mudou a barreira. E o produto continuou exatamente o mesmo, ele não piorou, ele só deixou de ser eficiente o suficiente para as novas demandas da sua pele. Para você ver como isso é hormonal. Ao longo do nosso ciclo menstrual, quando o estrogênio aumenta, tá alto, a pele fica mais hidratada, mais viva, com mais colágeno. Já quando a progesterona tá alta, ela fica mais oleosa, dá mais acne. Quando a progesterona cai, a pele fica mais sensível e isso acontece todo mês. E o mesmo mecanismo que vai se intensificando ao longo dos anos. Então não foi o produto que falhou, quem mudou foi a sua própria biologia. Olha como isso vai mudando ao longo da vida. Até os 25, 50 anos é o pico. A pele produz colágeno, elastina, o ácido hialurônico está no máximo, a barreira cutânea funciona super bem, a renovação celular é rápida. Nessa fase, o que fazer é simples. Protetor solar, desde sempre, tratar acne e mancha, se tiver, e criar o hábito da rotina básica, antes que seja urgente. O erro mais comum aqui, gente, é achar que a pele jovem não precisa de cuidado. Mas cada espinha que vira cicatriz nessa fase deixa marcas muito difíceis de tratar depois. Dos 25 aos 35, acontece uma virada silenciosa. A partir dos 25 ou 30 anos, a gente começa a perder cerca de 1% do colágeno por ano. Devagarinho, pouco perceptível, o ácido hialurônico começa a cair, a renovação celular desacelera, as primeiras linhas aparecem, geralmente ao redor dos olhos, tênues, você nota mais numa foto do que no espelho. E é aqui que entra o papel dos antioxidantes de verdade, uma vitamina C, um resveratrol, um ácido ferúlico. E aqui também que começa a importar de verdade o banco de colágeno. Quem espera os 40 para começar já perdeu uma janela super importante. Já dos 35 aos 45, os sinais ficam visíveis. Vai começando aquela perda óssea sutil no rosto, os compartimentos de gordura começam a mudar de posição, os elásticos ligamentos do rosto enfraquecem, bigode chinês começa a aparecer, olhar fica mais cansado, a pele perde viço, luminosidade. E aqui tem um ponto que eu preciso que você entenda bem. O envelhecimento, ele acontece em 5 camadas: osso, gordura, ligamento, músculo e pele. O Botox, a toxina botulínica, ela trata só uma, no máximo 2 dessas camadas. Ela não consegue resolver tudo sozinha. Por isso que o tratamento nessa fase é por camadas, com tecnologias, com bioestimuladores e com um banco de colágeno bem ativo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre as 5 camadas do envelhecimento, porque é um assunto que merece uma atenção separada. E aí chega a menopausa. A queda do estrogênio, ela degrada os fibroblastos, que são as células da nossa pele, da nossa derme,
que produzem colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, quando o fibroblasto para, a fábrica para. Aquela perda de 1% ao ano, ela sobe para cerca de 30% nos primeiros 5 anos da menopausa. E isso não começa do nada. No dia que a menstruação para, o climatério, que é o período ali que fica entre antes e depois ali da menopausa, ele já começou há uns 10 anos antes. O ovário ele vai tendo oscilações, ele liga e desliga. E isso já vai degradando a pele aos poucos. Eu tenho um vídeo inteiro só sobre menopausa e pele. Então aqui eu vou te dar um mecanismo e eu guardo o restante, os detalhes para lá. No meio do caminho, ainda entram outras variáveis. A gravidez, que é um pico de estrogênio, de hormônios, que pode desencadear o melasma. O anticoncepcional, que pode mexer com a oleosidade, a acne, manchas. Então, cada fase hormonal tem a sua influência. E a pele, ela vai registrando tudo isso. Agora, a parte que a gente controla, porque além do tempo, tem aceleradores que fazem você perder esse colágeno mais rápido. E muitos deles estão na sua mão. O sol sem proteção é o fator externo mais potente. O UVA, que é aquele raio que não queima, que você não sente, ele degrada colágeno, degrada ácido hialurônico diretamente todos os dias. Ele atravessa vidro, atravessa a nuvem, e esse dano silencioso é o que vai se acumulando por décadas. O açúcar é o segundo acelerador mais traiçoeiro. O excesso de açúcar e de carboidratos, massa, pão, tudo que tem farinha branca, ele vira açúcar no sangue e se liga nas nossas fibras de colágeno. Endurece essas fibras e quebra essas fibras. Esse fenômeno, isso se chama glicação. Isso não dói, isso não aparece do dia para a noite, mas vai envelhecendo a sua pele de dentro para fora, quietinho, em silêncio. Então, esse excesso de carboidrato refinado também pode desencadear acne em mulheres adultas que nunca tiveram espinha na adolescência e de repente começam a ter aquelas lesões nessa região principalmente. Outra, cigarro, estresse crônico, sono ruim, eles entram pela mesma via inflamatória. Cortisol, que é o hormônio do estresse, ele eleva a oleosidade, ele degrada colágeno e ele piora doenças crônicas da pele, como rosácea, como psoríase. E durante o sono é que a nossa pele faz a renovação celular, que os hormônios agem e que ocorre a reparação do dano do dia. Então, um sono ruim cronicamente vai se traduzir numa pele que nunca se recupera bem. Então, gente, a regra de ouro é uma só. O banco de colágeno ele tem que começar antes do déficit, não depois. Quem chega na menopausa com mais reserva de colágeno, e eu vejo isso todos os dias nas minhas pacientes, sofre significativamente menos. E repor colágeno não é uma coisa só, é um conjunto. Suplementação oral de colágeno, estimuladores de colágeno, tecnologias de consultório, os bioestimuladores injetáveis, as células tronco de gordura, as células tronco do sangue, exossomos autólogos que estimulam esse colágeno e proteína na alimentação. Essa última parte é decisiva e as mulheres pecam muito nisso, é a mais subestimada. Para sustentar a produção de colágeno, você precisa de 1 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso por dia. Não adianta fazer tratamento de colágeno e não comer proteína. Isso é construir sem ter a matéria-prima, o tijolo e o cimento. Sobre o ácido hialurônico, muita gente acha que é só vaidade, que é procedimento estético, mas não é. Ele é a estrutura de hidratação da nossa pele, da nossa derme. Ele retém água e dá volume, viço, essa fofurinha da pele. Perder ácido hialurônico é a pele perder a capacidade de segurar a água. Isso é saúde da pele, gente, não é estética. E, gente, cuidar da barreira cutânea é muito importante. Os sinais de que a sua barreira cutânea está comprometida são pele pinicando quando você passa produto, vermelhidão fácil, oleosidade, rebote, acne que aparece sem explicação, às vezes alergia. E quando é assim, a gente tem que restaurar com hidratante lipídico, às vezes ceramidas, esqualano, dar uma pausa nos ácidos irritantes e usar uma fotoproteção calmante. É super importante.
A menopausa e o clima seco, que quem é de Cuiabá sabe bem que é um inverno com umidade baixa. Eles rompem essa barreira com frequência, então junto umidade e clima ruim, arrasa com a pele. Sobre a reposição hormonal, ela é indicação médica individualizada. Ela é uma opção quando bem indicada e se no tempo correto, ela reverte boa parte das queixas da menopausa, inclusive as de pele. Não é regra com todo mundo, mas vale uma conversa com o médico. E existe também menopausa precoce antes dos 40, acelera todos esses processos, enfim. Pede uma avaliação médica com urgência esses casos. Então, se você está em algumas dessas transições e quer entender o que está acontecendo com a sua pele especificamente, isso é o que a gente avalia numa consulta, numa avaliação, porque cada pele conta a sua história. E olha, o que eu quero que fique de verdade com você. A sua pele, ela não parou de responder porque você falhou. Ela mudou porque você está viva, está crescendo, está passando por fases, está atravessando transições que ninguém explica certinho pra gente com antecedência. Trocar de produto, trocar de rotina, não é fracasso, é a sua rotina evoluindo junto com o seu corpo. E entender essa linha do tempo muda tudo, porque você para de reagir ao envelhecimento com desespero e começa a navegar por ele com estratégia, de forma correta. Você sabe o que esperar, sabe o que fazer e você sabe que não está sozinha nisso. Agora, me conta aqui embaixo. Qual fase que você está vivendo agora? Eu tô curiosa para saber, eu sou uma detetive nata. E se você tem uma amiga que vive dizendo que o creme dela parou de funcionar e tal, manda esse vídeo para ela, porque ela precisa entender que não foi ela que falhou, foi a pele dela que mudou. E agora ela vai saber o que fazer também. E ativa o sininho, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Um beijão e até o próximo.